Os bárbaros acenderam uma fogueira e trataram bem Paulo e os demais náufragos na ilha de Malta. Boa noite, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 28, versículos de 1 a 10, diz assim: Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía. Que maravilha! Versículo de número 3. Por causa da chuva que caía e do frio, né? 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar, a justiça não o deixa viver. 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. Versículo 9. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Aleluia! Que coisa linda! Eu tenho uma mensagem que eu já preguei sobre a tripulação paulina. Era um privilégio e ao mesmo tempo um perigo fazer parte do navio do apóstolo Paulo. Ele estava se dirigindo para Roma como prisioneiro. Essa é a sua 4ª viagem missionária. Foram 3 viagens missionárias. E por que a 4ª também é considerada uma viagem missionária? Porque, veja, ele ficou alguns meses nessa ilha chamada Malta, onde, primeiro sinal da mão de Deus, os bárbaros lhe trataram bem. Os bárbaros eram homens cruéis, mas ao verem aquelas pessoas sobrevivendo de um naufrágio, eles fizeram uma fogueira, eles receberam bem, eles aqueceram, deram roupa, cuidaram deles. Que coisa gloriosa! Quando Deus está no controle, quando Deus está no comando das nossas vidas, Ele usa até os bárbaros para nos ajudar. Aliás, como dizem, até o diabo obedece, se Deus mandar ele nos ajudar. E os bárbaros foram pessoas maravilhosas. É muito interessante isso, porque foram os judeus que queriam matar Paulo. E foi um homem, um tribuno, chamado Cláudio Lísias, que livrou Paulo. Que interessante, não? Ou seja, os religiosos queriam matar Paulo. E os homens ímpios, inclusive aqui os bárbaros, trataram bem Paulo. E aquela víbora saiu dentre os gravetos, picou Paulo, mas ele sacudiu, jogou no fogo, porque lugar de víbora é no fogo, e onde tem fogo, o demônio não fica. E o fogo do Espírito é quem espanta toda a víbora nessa noite e nos dá vitória. A ilha de Malta serviu como um trampolim. Ali eles providenciaram todos os recursos para que Paulo chegasse a Roma, quando demorou aí uns 3 meses, e eles pegaram outro navio e Paulo seguiu viagem. Ou seja,
Mesmo numa viagem como prisioneiro, essa viagem se tornou uma viagem missionária pela mão de Deus, pela provisão de Deus. Então não tema o agir de Deus, o mover de Deus, porque Ele tem fogueira para nós nessa noite, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor acende para nós fogo, acende para nós uma luz no fim do túnel, manda que os bárbaros nos ajudem para nos dar vitória. E a vitória foi deles também, porque Paulo curou o pai de Públio e curou muitas pessoas naquela ilha para a glória do nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, bondoso, santo e eterno Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer por mais esse dia, pela tua boa mão sobre nós, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor que guiou o navio de Paulo, é o Senhor quem nos guia, mesmo sofrendo o naufrágio, mesmo sofrendo a tempestade, o Senhor guardou, protegeu e livrou. E aqueles homens, todos que estavam ali, não morreram por causa de Paulo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus de livramento. E o Senhor conduziu aqueles náufragos a uma ilha, onde homens que deveriam tratá-los mal, quem sabe até matá-los, trataram bem, acenderam uma fogueira e cuidaram daqueles náufragos. Louvado seja o teu nome. Que nessa noite o Senhor também nos surpreenda, trazendo ajuda de onde nós menos esperamos, trazendo socorro de onde nós não imaginamos, porque o Senhor é Deus que cuida dos náufragos, dos desabrigados, dos sem teto, dos moradores de rua, e cuida também de todos nós. Assim nós oramos nessa noite agradecidos, certo da vitória, pedindo a paz sobre Jerusalém. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Boa noite, paz seja convosco.